A foto na carteira. O que você faria se uma menina desconhecida te dissesse que conhece seu rosto porque o pai dela guarda sua foto na carteira? Naquele dia, Gabriel, um empresário respeitado, com uma vida perfeitamente calculada, recebeu uma frase que fez desmoronar os alicerces da sua existência. Não se tratava de uma ameaça, nem de uma coincidência qualquer. Era uma verdade envolvida em mistério, pronunciada com a inocência de uma criança e carregada com o peso de um passado que ele nem sabia que tinha. O que parecia um simples passeio por um shopping procurando um presente de aniversário se transformou no ponto de partida de uma história tão real quanto perturbadora. Um segredo enterrado durante anos estava prestes a vir à tona, e com ele viriam perguntas que não podiam ser ignoradas. Quem é o homem que carrega essa foto? Por que a considera tão importante? E que conexão existe entre eles que Gabriel jamais imaginou? Esta não é só uma história sobre traição ou redenção. É uma história sobre a verdade e sua capacidade de abrir portas que muitos prefeririam deixar fechadas para sempre. Fica aí, porque você está prestes a descobrir como uma simples fotografia revelou um ato de sacrifício, uma rede de mentiras cuidadosamente tecida e uma amizade inesperada forjada entre as chamas do passado. E tudo começou com uma só frase. Sua foto tá na carteira do meu pai. O sol da tarde atravessava as enormes janelas do shopping de São Paulo, projetando figuras dançantes sobre o piso de mármore. Gabriel caminhava com passo firme, vestindo um terno italiano que deixava entrever a solidez do seu caráter. Revisava mentalmente possíveis presentes para sua esposa Sofia, com quem celebraria um aniversário que, em outros tempos, teria sido motivo de alegria. Hoje, no entanto, era mais uma tentativa de resgatar o que aos poucos parecia estar se perdendo. Enquanto passava na frente da joalheria, um pequeno impacto interrompeu seus pensamentos. Uma menina de não mais que 6 anos, de cabelo preso em 2 Maria Chiquinhas, se chocou contra suas pernas e caiu no chão. "Desculpa, moço", exclamou a pequena, se levantando rapidinho. Gabriel se inclinou para ajudar ela. Mas antes de falar qualquer coisa, a menina olhou fixo para ele como se o reconhecesse de algum lugar. Franziu a testa e depois sorriu com uma segurança desarmante. "Eu te conheço. Sua foto tá na carteira do meu pai." O mundo parou. Gabriel ficou imóvel, sua mente procurando alguma lógica no que acabara de escutar. Uma foto sua? Na carteira do pai dessa menina? Isso não fazia sentido. Ele não tinha filhos, nem sequer conhecidos próximos com crianças dessa idade. "Como assim?" perguntou finalmente, baixando a voz como se tivesse medo de alterar o frágil equilíbrio do momento. "É, meu pai te tem guardado na carteira dele. Às vezes ele olha quando pensa que ninguém tá vendo." Uma voz de mulher quebrou o silêncio. "Lúcia, o que você tá fazendo? Te disse para não sair do meu lado." Uma mulher jovem, de rosto sereno, mas tenso, se aproximou apressada. Ao ver Gabriel, sua expressão mudou. Foi só um instante, mas bastou para ele perceber algo mais que surpresa nos olhos dela. Medo. "Desculpa ela", disse com voz trêmula. Não quis incomodar. Gabriel, ainda preso na frase da menina, respondeu sem tirar os olhos da mulher: "Não se preocupe, mas sua filha..." Acabou de falar uma coisa bem curiosa. Lúcia se agarrou na mão da mãe com a mesma naturalidade com que tinha jogado sua declaração. Gabriel observava cada gesto, cada respiração. Aquela mulher, de cabelo escuro e olhar evasivo, parecia mais nervosa do que a situação justificava. "Sua filha costuma confundir as pessoas?" perguntou ele, mantendo o tom educado, mas com os olhos fixos nela. Camila hesitou um instante, depois desviou o olhar. "Às vezes, ela tem muita imaginação." Mas Lúcia não parecia disposta a se calar. Se adiantou, soltando da mãe. "Não é mentira. Papai tem sua foto. Ele guarda na carteira. Eu vi." Gabriel se abaixou, encarando a menina com um sorriso leve, mas investigativo. "E você sabe por que ele tem?"
Lúcia deu de ombros. Ele diz que você é importante, que foi parte de algo que mudou a vida dele. A mulher se tensionou visivelmente. Lúcia chega, mas a pequena continuou, como se narrasse uma história secreta. Uma vez papai falou para mamãe que você era o motivo pelo qual tudo mudou. Que se as coisas tivessem sido diferentes, ele seria outra pessoa. Camila se adiantou bruscamente, interrompendo o momento. Desculpa, moço, sério mesmo. Foi erro deixar ela falar demais. Gabriel tirou um cartão do paletó, o pulso firme, a voz ainda serena, mas decidida. Não acho que foi. Não depois do que ela acabou de falar. Preciso conversar com vocês e com seu marido. Camila hesitou. Pegou o cartão sem olhar diretamente para ele. Não sei se isso é possível. Por favor, acrescentou ele com uma mistura estranha de autoridade e súplica. Alguma coisa me diz que isso não é coincidência. Lúcia olhava em silêncio, como se soubesse que algo grande estava em jogo. Finalmente Camila acenou com um leve movimento. Depois levou Lúcia e se afastaram, sumindo entre a multidão. Gabriel ficou ali, contemplando o cartão ausente entre os dedos. O ar parecia mais denso, como se já não respirasse o mesmo mundo. Alguma coisa tinha se aberto. Uma porta, uma rachadura, e ele não pensava ignorar. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A frase de Lúcia ecoava como um barulho persistente. Papai diz que você foi parte de algo que mudou a vida dele. Da sua mesa de trabalho, observava a cidade iluminada, tentando encontrar algum sentido. Quem era esse homem que o guardava como um símbolo? Que história havia por trás daquela menina? Abriu o notebook, acessou arquivos antigos da empresa e começou a fuçar. Listas de funcionários, atas de reuniões, relatórios contábeis. Nada parecia se conectar. O rosto do pai continuava sendo um mistério. Pegou o telefone e discou. Renata, disse assim que a assistente atendeu. Preciso que ache uma pessoa. Nome? Lúcia. Tem uns 6 anos. Mora nos Jardins. A mãe se chama Camila. Houve um silêncio breve. O que está acontecendo, Dr. Gabriel? Não sei, respondeu ele sincero. Mas preciso saber quem é o pai dela. E preciso já. Horas depois, enquanto o amanhecer coloria o céu, o telefone tocou. A menina é Lúcia, disse Renata com voz firme. Mora com a mãe, Camila, e o pai se chama Diego. Gabriel repetiu o nome baixinho. Diego. Trabalhou na nossa empresa, continuou Renata. Departamento de Contabilidade, de 2008 até 2013. Depois, pediu demissão, de forma repentina. Gabriel franziu a testa. Tem foto dele? Uns segundos depois, uma imagem chegou na tela. Um homem comum, cabelo escuro, sorriso tímido. Gabriel não o reconheceu. Como alguém que trabalhou 5 anos para mim pode me parecer um completo estranho? Renata hesitou. Tem mais. O expediente dele está nos arquivos físicos. Foi arquivado como confidencial. O empresário se levantou de supetão. Quero esse expediente na minha mesa em 1 hora. Desligou. Por dentro, uma inquietação começava a virar obsessão. Havia algo enterrado na sua própria história, algo que agora começava a respirar. Diego não era qualquer nome. E a filha dele, com uma só frase, tinha aberto uma porta que não podia ser fechada. Gabriel sabia que não descansaria até descobrir a verdade. E essa verdade estava ligada a um funcionário que tinha sumido sem deixar rastro. Gabriel estacionou o carro na frente de uma casa simples no bairro dos Jardins. Era cedo, mas não podia esperar mais. Na mão, segurava o expediente de Diego. Tinha lido e relido durante a madrugada, tentando entender por que alguém com um histórico impecável pediu demissão sem explicação. Tocou a campainha. Silêncio. Depois, passos. A porta se abriu e ali estava ela, Camila. Os olhos dela se arregalaram com uma mistura de surpresa e resignação. Vestia roupa simples e o cabelo ainda molhado caía sobre os ombros. Gabriel, disse ele sem rodeios. Precisamos conversar. Camila não respondeu de cara. Olhou para ele como quem vê chegar algo inevitável.
Finalmente se fez de lado. Lúcia está no quintal, disse. Temos uns minutos. A casa era pequena, mas aconchegante. O cheiro de café fresco enchia o ar. Sentaram na cozinha, um de frente para o outro. Onde está o Diego? Perguntou Gabriel. Turno da noite numa fábrica, volta de tarde. Gabriel tirou o expediente da pasta e deixou sobre a mesa. 5 anos na minha empresa. Reconhecido, eficiente. E, de repente, pede demissão. Sem carta, sem despedida. Só some. Camila suspirou, baixando o olhar. Ele nunca quis que você soubesse. Saber o quê? Silêncio. Depois, os olhos dela encontraram os dele. Diego te admirava. Muito. Te considerava um exemplo. O que ele fez, fez para te proteger. Gabriel franziu a testa. Me proteger de quê? Não me cabe contar. Mas vou te falar isso. A saída dele não foi por erro, nem por medo. Foi por lealdade. Gabriel se apoiou na cadeira. O desconforto era palpável. Por que carregar minha foto? Camila sorriu, triste. Porque, apesar de tudo, ele ainda acredita que você fez o certo, que valia a pena te proteger. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Camila? Esqueci o almoço. A voz congelou. Diego apareceu na cozinha e parou ao ver Gabriel sentado na mesa dele. Por uns segundos, passado e presente, se chocaram. Ninguém falou. Doutor Gabriel, sussurrou Diego. Gabriel se levantou devagar. O expediente tremia na mão dele. Diego, acho que temos muito para conversar. A cozinha ficou em silêncio. Diego avançou devagar, como se cada passo o aproximasse de um julgamento que esperava há anos. Camila ficou de pé, tensa, observando os dois homens com um nó na garganta. Gabriel, por sua vez, sentia uma mistura inexplicável de raiva, curiosidade e algo mais difícil de nomear: culpa. Não pensei que íamos nos ver de novo, disse Diego, sentando na frente dele. Nem eu, respondeu Gabriel sem rodeios. Até sua filha mencionar que você carrega minha foto na carteira. Consegue me explicar isso? Diego baixou o olhar. A xícara de café que Camila colocou na mesa parecia uma boia de salvação a qual se agarrava para não afundar. Sempre pensei que um dia você viria atrás de respostas, murmurou. Mas se passaram 10 anos. Nunca soube que tinha perguntas para fazer, retrucou Gabriel. Diego acenou em silêncio. Depois falou. Em 2013, descobri irregularidades na contabilidade. Transações falsas, dinheiro desviado. Pensei que era erro, mas não era. Alguém dentro da empresa estava roubando. Gabriel se inclinou para frente. E por que não me contou? Porque alguém se adiantou. Seu sócio, Alexandre, me confrontou antes que eu pudesse falar com você. Sabia que eu tinha descoberto a fraude. Gabriel empalideceu, um nome que conhecia bem demais. Ele me ameaçou, continuou Diego. Disse que se eu falasse, teria provas suficientes para me fazer parecer culpado. Que destruiria minha vida e não hesitaria em usar minha família como moeda de troca. Gabriel apertou os punhos. E simplesmente, você foi embora? Não. Tomei uma decisão. Sabia que se o escândalo estourasse, a empresa iria desmoronar. Centenas de pessoas perderiam seus empregos. Sua reputação seria arruinada. Então pedi demissão. Assumi a culpa. Fiquei quieto. Camila interveio com voz firme. Perdemos tudo. Trabalho, estabilidade, futuro. Mas nunca deixamos de acreditar que você fez o melhor com a informação que tinha. Gabriel levou as mãos ao rosto. A magnitude do que escutava o esmagava. Não sabia de nada, disse, quase sussurrando. Diego olhou para ele com os olhos vermelhos. Eu sei, mas agora você sabe. E naquele momento, o silêncio não foi vazio. Foi compreensão. O ar na cozinha ficou pesado. Gabriel se recostou na cadeira, processando cada palavra. Diego o observava com uma mistura de cautela e alívio. Tinha esperado esse momento por anos, mas jamais imaginou que doeria tanto falar a verdade. Como pode ser que eu nunca desconfiei do Alexandre? Murmurou Gabriel. Confiei nele como num irmão. Diego respirou fundo.
porque ele sabia como operar. Controlava tudo por trás dos panos, usando fornecedores fantasma e documentos falsificados. Era mestre em distração. E você estava ocupado construindo um império. Gabriel fechou os olhos por um instante. As peças começavam a se encaixar. Uma reunião cancelada em cima da hora. Uma auditoria surpresa que não deu em nada. A estranha saída de Diego. "E por que não me conta isso agora, publicamente?" perguntou Gabriel. "Poderia ter me exposto. Poderia ter exigido justiça." Diego baixou o olhar. "Porque mesmo a verdade sendo minha aliada, eu não tinha provas. Alexandre destruiu tudo. E se eu me enfrentasse sozinho, só conseguiria estragar o que sobrava da minha vida. Tinha a Camila, tinha a Lúcia, não podia perder elas também." Camila olhou para ele com carinho e dor. Nos refugiamos no silêncio. Não foi covardia, foi proteção. Gabriel se levantou, começou a andar pela cozinha como se tentasse escapar do peso que o afundava. "Isso não pode ficar assim." Diego olhou surpreso para ele. "O que você vai fazer?" "Vou desmascarar ele, recuperar tudo que tirou de você, mas preciso da sua ajuda." Diego ficou tenso. "Que tipo de ajuda?" "Seu depoimento. Detalhes, nomes, datas, qualquer documento que tenha guardado. O que for." Diego hesitou. Olhou para Camila. Ela acenou. "Guardei cópias", disse ele. "Algumas provas. Nunca soube por que fazia isso. Talvez esperasse este momento." Gabriel parou e olhou nos olhos dele. "Não se trata só de limpar seu nome. Se trata de restaurar a verdade, de mostrar que ainda tem justiça, mesmo que chegue tarde." Diego acenou devagar. "Então vamos fazer. Mas temos que ser cuidadosos. Alexandre é poderoso. Não vai se render sem lutar." Gabriel estendeu a mão. Diego apertou com firmeza. O pacto estava feito e a verdade, finalmente, tinha voz. A cozinha dos Vasques virou uma sala de guerra improvisada. Sobre a mesa, papéis, pastas e um notebook aberto mostravam diagramas de transações suspeitas, listas de fornecedores falsos e e-mails recuperados. Gabriel observava tudo com atenção cirúrgica, enquanto Diego explicava cada conexão com precisão. "Este fornecedor", disse Diego apontando um nome, "não existe. Confirmei em 2013. As notas fiscais eram geradas por uma empresa fantasma ligada a uma conta no exterior." Gabriel esfregou a testa. "E quanto dinheiro você acha que o Alexandre desviou?" "Milhões", respondeu Diego sem hesitar. "Ao longo dos anos, poderia ter financiado várias empresas paralelas." Camila entrou com uma bandeja de café e copos d'água. O rosto mostrava cansaço, mas também determinação. "Vocês acham que vão conseguir provar?" "Vamos conseguir", disse Gabriel, "mas vamos precisar de ajuda jurídica. Conheço alguém, Martim, advogado corporativo dos melhores. Confiaria minha vida nele." Diego levantou a vista. "E se o Alexandre descobrir? E se tentar nos parar?" Gabriel olhou com franqueza para ele. "Ele já não pode te fazer mais mal, Diego. Desta vez, vamos estar preparados." Naquela mesma noite, Gabriel ligou para o Martim. A conversa foi breve, mas contundente. O advogado aceitou se reunir no dia seguinte, intrigado pelo caso. Enquanto isso, Renata trabalhava do escritório dela, coletando informação sobre as auditorias passadas. "Temos que manter isso em absoluto segredo", insistiu Gabriel. "Se o Alexandre suspeitar de algo antes da hora, pode apagar qualquer rastro." Camila interrompeu. "Lúcia perguntou por você hoje, Gabriel." Ele levantou o olhar surpreso. "Sério?" "Te chama de o moço da foto. Diz que agora entende por que o pai admira você." Um silêncio caloroso invadiu a cozinha. "Lúcia foi quem acendeu tudo isso", disse Diego sorrindo mal. A inocência dela quebrou 10 anos de silêncio. Gabriel acenou. E a coragem dela também. Porque às vezes só precisa de uma voz pequena para derrubar um muro enorme. As primeiras luzes do amanhecer se infiltravam pela janela. O plano estava em movimento.
E mesmo sabendo que o mais difícil estava por vir, os três sentiam algo que há muito não experimentavam: esperança. A sala de reuniões estava em silêncio quando Gabriel entrou. Cada membro da diretoria o observava com expectativa. Do lado dele, Martim arrumava uma pasta grossa de documentos. Ninguém sabia ao certo o motivo da reunião, mas a tensão no ar era inconfundível. Alexandre chegou por último, com sua habitual confiança e sorriso ensaiado. Gabriel, que tá rolando? Não me falou que teríamos reunião hoje. Fiz de propósito, respondeu Gabriel de pé na frente da mesa. Tem algo que vocês precisam saber. Algo que foi enterrado há 10 anos. Alexandre ergueu uma sobrancelha. Do que você está falando? De fraude, disse Gabriel sem rodeios. De desvio, de traição. Durante anos, milhões foram desviados das nossas contas através de fornecedores falsos. E o responsável está nesta sala. Os murmúrios começaram na hora. Alexandre se levantou, indignado. Isso é ridículo. Que provas você tem? Gabriel acenou para a porta. Martim abriu e Diego entrou. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Ele? O que esse traidor está fazendo aqui? Gritou Alexandre, apontando para o Diego. Diego não é traidor, retrucou Gabriel. É um homem que foi obrigado a carregar uma culpa que não era dele e que hoje vem contar a verdade. Durante os minutos seguintes, Diego expôs com calma os fatos, os e-mails, as transações, os nomes. Martim distribuiu cópias dos documentos entre os diretores. Ninguém falava. Ninguém se atrevia a interromper. Finalmente, Alexandre desmoronou. A voz dele tremia. Gabriel, fomos sócios, amigos. Isso vai nos destruir para os dois. Não, Alexandre. Isso vai te destruir. A mim me liberta. O conselho votou. Por unanimidade, decidiram a destituição imediata de Alexandre e a abertura de investigação judicial. Foi escoltado para fora do prédio sem olhar para trás. Gabriel olhou para o Diego, que ficou de pé do lado da janela. Conseguimos, disse simplesmente. Diego acenou, sem palavras. Era o fim de uma longa escuridão e o começo de algo novo. A notícia do escândalo balançou o mundo empresarial. A mídia se jogou sobre a história como urubus. Mas o que encontraram não foi uma empresa quebrada, mas uma companhia disposta a renascer a partir da verdade. Gabriel convocou uma coletiva de imprensa. Na frente das câmeras, reconheceu publicamente que seu sócio tinha fraudado a organização durante anos. Mas não parou por aí. E hoje quero apresentar o homem que, silenciosamente, salvou esta empresa no momento mais escuro dela. Diego subiu no palco, surpreso. Os flashes estouraram. Gabriel entregou um reconhecimento para ele e, em seguida, anunciou sua reincorporação como diretor de integridade corporativa. Esta empresa não se constrói com silêncios, disse Gabriel. Se constrói com atos corajosos, como os do Diego. Por trás do palco, Camila e Lúcia observavam com lágrimas nos olhos. Aqueles anos de medo e sacrifício finalmente eram recompensados. Mais tarde, numa reunião privada, Gabriel e Diego conversavam no novo escritório deste último. O ambiente era sereno, diferente. Como você está se sentindo? Perguntou Gabriel. Estranho, respondeu Diego, sincero. Nunca pensei em voltar aqui, menos assim. E, no entanto, aqui você está, porque merece. Diego olhou ao redor, como reconhecendo cada espaço que o tinha visto partir uma década atrás. E você? Perguntou. Como está levando? Não foi fácil admitir que fui cego, mas tem algo libertador em enfrentar a verdade, e ainda mais em corrigi-la. Os dois homens se apertaram a mão, não como empresário e funcionário, mas como iguais, como sobreviventes de uma história que quase os consumiu. Em paralelo, Gabriel implementou reformas profundas, auditorias independentes, transparência em contratos, um canal confidencial de denúncias. A empresa, que uma vez esteve prestes a cair, agora se erguia como símbolo de renovação ética,
Diego, por sua vez, virou referência de integridade. Sua história foi contada em universidades, em palestras, em artigos de jornal. Mas para ele, o maior reconhecimento era outro. O olhar orgulhoso de Lúcia quando o via voltar para casa com dignidade. Gabriel entendia agora que não havia sucesso sem valores. E Diego lhe ensinou que, às vezes, a lealdade mais silenciosa é a que sustenta tudo por trás dos panos. Uma tarde quente de domingo, Gabriel visitou os Vasques. Não havia câmeras, nem ternos, nem formalidades. Só uma mesa de família cheia de comida caseira, risadas e uma menina com os olhos cheios de perguntas. Lúcia o observava da cadeira dela, com as mãos entrelaçadas embaixo do queixo. Seu Gabriel, você ainda guarda a foto? Gabriel sorriu. Tirou um envelope pequeno do bolso da camisa. Dentro estava a imagem. Um retrato dele de anos atrás, já meio gasto pelo tempo. Colocou sobre a mesa, entre copos de suco e pratos de coxinha. Acho que é hora de devolver, disse. Já não precisa ficar escondida numa carteira. Agora pertence à história que todos conhecem. Diego pegou a foto, observou em silêncio. Camila passou o braço pelos ombros dele. Lúcia se aproximou e tocou a imagem com curiosidade. Então, você já não é mais segredo, né? Os adultos riram. Gabriel balançou a cabeça suavemente. Não, Lúcia. Agora sou parte da verdade. Naquela noite conversaram durante horas. Lembraram do que se perdeu, mas também do que se ganhou. Gabriel falou dos novos planos para a empresa. Uma fundação para ajudar funcionários que enfrentassem injustiças. E a primeira história que compartilhariam seria a do Diego. Sua história nos lembrou do essencial, disse Gabriel. Que integridade não é estratégia. É o alicerce de tudo. Ao se despedir, Gabriel olhou para o Diego com uma expressão que não precisava de palavras. Tinham fechado um ciclo. Um que começou com uma mentira e terminou com uma família restaurada, uma empresa renovada e uma amizade improvável. Lúcia o acompanhou até a porta. Você vai voltar? Quando me convidarem, respondeu com um sorriso. Ela acenou como uma promessa. Gabriel subiu no carro e, antes de ligar, olhou pelo retrovisor. A casa iluminada, as risadas de dentro, o eco de uma história que mudou sua vida. Uma frase passou pela mente dele, a mesma que tinha dado início a tudo. Sua foto está na carteira do meu pai. Agora entendia o verdadeiro significado.